Nós estamos com o professor Marcos Vinícius de Freitas, que é professor de Relações Internacionais. Bem-vindo, professor. Obrigada por estar com a gente neste aniversário de um aninho, essa data que completa um ano da gestão de Donald Trump. Diante de tudo que foi dito, como é que a gente analisa? Ele disse que as coisas estão muito melhores e que ele herdou uma bagunça de Joe Biden, professor. O que nós vemos é que Trump tem uma característica muito grande de ser autolaudatório, né? Ele gosta muito de falar bem a respeito de si mesmo com relação particularmente à sua presidência. Mas o fato é de que nós temos, deste um ano de Trump, um presidente que não quis cair aí na possibilidade de se transformar num pato manco. Afinal, constitucionalmente, ele é presidente só por mais este mandato e, consequentemente, ele ah, poderia muito rapidamente se transformar num presidente sem poder. E o que nós vimos é que Trump não pensou duas vezes em utilizar a caneta como presidente, através de decretos, para atender a demanda do projeto MAGA, né, que ele encabeçou, e transformar a presidência dos Estados Unidos num show diário. Não é? Diariamente você vê ele falando com a mídia, falando com a imprensa, ele tem aí uma presença midiática que nunca se viu na história dos Estados Unidos, e com isso ele vai criando aí uma série de situações que criam outros problemas e que geram aí uma perspectiva de que ele está efetivamente no comando e ele se comporta como grande líder global. Mas neste processo todo, o que nós vemos é que, efetivamente, este imperialismo do presidente Trump começa a reverberar negativamente no mundo, que busca agora um multilateralismo, não por opção, mas por autodefesa. Então, esta que é a grande tônica de Donald Trump. Ele exerce o governo com algumas teologias, né, a questão de tarifas o tempo inteiro, a constante ameaça, e vai fazendo com que o declínio norte-americano, de alguma forma, também se acelere. Pois é, a gente tem um cenário que, para além de quem gosta ou não, né, de Trump, concorda ou não, primeiro, admitir que ele está fazendo o que ele prometeu em campanha e passou, né, professor, como um trator na geopolítica, quase que deixando uma assinatura de, todas as regras que existem, para mim, agora acabou. Não vamos mais respeitá-las, seja no sentido da ordem comercial mundial, com as regras, a justiça internacional de você entrar num país e retirar um presidente, o próprio tarifaço, ou olhar para um outro país e dizer assim, eu vou te anexar. Como é que o senhor observa essa questão da Groenlândia, professor? Até a gente vai ouvir aqui, o presidente dos Estados Unidos disse esperar pouca resistência dos líderes europeus sobre essa pressão para anexar a Groenlândia. A gente vai ouvir esse trecho e, na sequência, ouvir o professor. I don't think they're going to push back too much. Look, we have to have it. They have to have this done. They can protect it. Denmark, they're wonderful people. And I know the leaders, they're very good people, but they don't even go there. And, you know, because the boat went there 500 years ago and then left, that doesn't give you title to property. So we'll be talking about it with the various people. Só porque o barco passou a 500... aqui no Brasil também passaram uns barcos, viu, senhor presidente? Aqui é, enfim, outra história. E aí, professor, ele dizendo, os dinamarqueses são maravilhosos, nada contra eles, mas não são capazes de proteger ou valorizar a Groenlândia como a gente. Não, aí o discurso é cheio de incongruências, como você mesmo disse, né? Se você pensar, os Estados Unidos deveriam devolver o país aos índios, né, aos nativos norte-americanos, porque foi uma questão de vários migrantes de outros lugares, inclusive a família dele, não é? Então, o Trump é cheio de inconsistências, incoerências, e que revelam um presidente que fala sempre nessa tentativa de ser simpático, dizer que as pessoas são boas, mas com políticas que são difíceis, não são palatáveis de fato. Mas ele utiliza dessa capacidade que ele tem, porque justamente os Estados Unidos
acumularam um poder global, e este poder global não é aí, de alguma forma, impedido de ser atuado, porque as outras potências não querem ter justamente este tipo de atuação no processo atual do mundo. É como o próprio Sun Tzu dizia, né? Enquanto seu inimigo está cometendo erros, a melhor política que você pode adotar é de ficar quieto. E a questão da Groenlândia é uma dessas políticas que visa, né, essa ideia de Trump, dinamita a própria questão da OTAN, porque ele começa a impor a vontade dele sobre os europeus, e os europeus, uma vez mais, revelam a sua incapacidade de resistir ao poder norte-americano. E este que é o grande problema, né? Depois que você viu o secretário-geral da OTAN chamando Trump de papai, você entende que a organização perdeu toda a sua legitimidade, a sua capacidade de ter efetivamente uma voz autônoma. Então, é isso que você observa em Trump. Ele trata ali os aliados principais como vassalos, e esta é a questão aí da Groenlândia. Ou a Dinamarca aceita, ou aceita, e se não aceitar, tarifa deles. Professor, eu vou fazer um paralelo de assuntos que imagino que não sejam comparáveis, mas são movimentos que nos trazem alguma conexão, que é, quando a gente vê os Estados Unidos dizerem ou tentarem anexar a Groenlândia, o que isso tem de paralelo, por exemplo, com a Rússia e a conversa de anexar uma parte da Ucrânia e tal? De que maneira, onde é que eu quero chegar? De que maneira isso abre um caminho para legitimar, russos, podem continuar com o caminho de vocês, anexar o que vocês quiserem aqui, que a gente também vai anexar o que a gente quiser e cada um que se decida? E não é só isso, né? Você tem outros lugares no mundo onde você pode ter aí até países menores querendo se ver legitimados por esta ação. Até a O China fato é de que a argumentação é muito parecida, né? Ele afirma que ele quer ter a Groenlândia justamente para fins de defesa e não quer ter nem China nem Rússia dominando a Groenlândia. E justamente afirma, né, que não quer ter nem chineses e russos como seus vizinhos, mas esquecendo que o Alasca tem fronteira com a Rússia. Mas é justamente o argumento de defesa que o próprio Putin utilizou na questão da Ucrânia, dizendo que a Ucrânia não poderia se tornar parte da OTAN e por essa razão que ele tomou aquela medida. Agora veja também uma inconsistência do discurso. A Groenlândia se torna cada vez mais importante porque, em razão da mudança climática, que Trump não reconhece e afirma que é uma farsa chinesa, é que o Ártico passou a se tornar uma área de interesse global justamente por mudança na questão marítima global. Então você vê, ele afirma que pretende tomar a Groenlândia justamente por causa desta questão estratégica, derivada de um assunto que ele afirma que é uma farsa chinesa do aquecimento global. Então, as incoerências são muito constantes neste processo todo, mas a argumentação chega a ser semelhante, né? Não queremos ter problema com as nossas defesas e estamos legitimados a atuar neste processo. Este é o grande desafio de todo este discurso, que vai fazendo aí com que a autoridade histórica dos Estados Unidos, acumulada aí ao longo de 7, 8 décadas depois da Segunda Guerra Mundial, muito rapidamente se evapore. Professor, alguém poderia ou teria coragem de chegar e falar assim, Estados Unidos, chega? Ou tem força para fazê-lo? Até fazendo, às vezes, um paralelo com o que acontece no nosso Congresso, né? Você tem, às vezes, uns políticos que não concordam com algo, mas pensam, eu não vou me colocar publicamente contra o colega, porque amanhã pode ser eu, né? Para que eu vou jogar a luz nesse assunto se amanhã o BO pode vir para mim? Algum país teria coragem de se impor contra os Estados Unidos e depois pensar, melhor a gente não mexer com isso, porque os caras vão se voltar contra nós daqui a pouco? Historicamente, isso tem que ser um processo interno norte-americano. E internamente ele tem ali o apoio do Partido Republicano e ele conseguiu transformar os democratas e diluir muito a qualquer possibilidade dos democratas assumirem aí um papel mais relevante até que você tenha as eleições de meio de mandato. Agora, globalmente falando,
você poderia historicamente olhar para a Rússia como uma alternativa nessa situação, mas os russos têm ali os seus problemas com a Ucrânia e quase 5 anos de guerra revelaram que a Rússia já não tem ali a capacidade militar para contrapor-se efetivamente em outras áreas de atuação. A gente sempre diz que é muito difícil você lutar uma ou duas guerras mundo afora. E a China tem feito a sua atuação, mas na área comercial, porque a China não pretende partir para uma situação de enfrentamento militar com os Estados Unidos. Constantemente me perguntam por que a China não coloca ali um porta-aviões na Venezuela ou ali na região de Gaza, porque a China não entende e não quer ter este tipo de ameaça justamente num tempo em que o país precisa consolidar-se economicamente e reverter os 100 anos de humilhação que eles tiveram no passado e que eles entendem que agora estão chegando neste momento histórico de tentar não esquecer deste passado, que lhes é muito importante, mas de vencer todos os legados negativos desse passado. Então, você não tem, neste momento, quem queira efetivamente ter uma atuação contra o Trump. E é aquilo que eu falei também, né? O mundo observa essa situação como Trump levando aí os Estados Unidos a uma situação pior. E quando o seu inimigo está cometendo erros, a melhor coisa que você pode fazer é ficar quieto, assistindo e comendo pipoca, né, para ver o desfecho dessa situação. Pois é, acompanhar tudo isso é fantástico e terrível, né? A depender do ponto de vista, é fantástico acompanhar a geopolítica e terrível a depender dos efeitos, principalmente humanitários, que tudo isso possa ter às populações. Professor, muito obrigada por conversar com a gente. Professor Marcos Vinícius de Freitas, de Relações Internacionais. Muito obrigada, bom dia. Eu que agradeço pela oportunidade.